Vamos, tudo bem? Viva o Brasil, né? Mas e aí, como é que estamos? Estamos indo, né? Tudo vai indo, tem que ir, não podemos ficar parados. Meu nome é Benito Bifano, sou psicanalista, aquelas pessoas que me veem pela primeira vez, eu divulgo a espiritualidade na sua essência, sem rodeio, direto ao ponto. O meu trabalho dentro da espiritualidade é ajudar as pessoas a nível mundial. Dou as minhas opiniões, não tenho preconceito contra nada. Muitas pessoas, quando eu dou minha opinião, como profissional de psicanálise, sou psicanalista naturalmente, sou um profissional nessa área, além disso sou espiritualista, então eu trabalho com a cura da mente, né? Curar a mente. Eu não curo ninguém, você que se cura, eu te dou os meios. É a mesma coisa que acontece com Deus. Deus não nos ajuda, Ele nos dá os meios para nos ajudarmos. Ele nos dá os meios para nós exercitarmos as nossas ferramentas que estão com cada um de nós. Então eu falei que durante este mês eu vou falar sobre mediunidade, porque a mediunidade é a ligação que se faz do mundo visível, aquilo que nós vemos, com o mundo invisível. Então nós captamos do mundo invisível aquilo que é positivo ou negativo. Se nós estamos preparados espiritualmente, que nós temos a mente limpa, nós temos conhecimento de ordem espiritual, o nosso ambiente mental é limpo. Então, se o nosso ambiente mental é limpo, as intuições que virão serão de espírito do astral superior. Se a nossa mente é impregnada de misticismo, de crenças infundadas, etc., que nos impingiram, então nós nos ligamos com a mente, através da mediunidade, para o invisível negativo. Isso não tem muita... Na vida não tem muita coisa de dificuldade, essa coisa tudo insondável, isso é segredo de Deus. Não existe mais segredo na vida. A inteligência cósmica, Deus, os espíritos do astral superior, como queiram, eles já vêm há muito tempo trabalhando com grandes mestres da humanidade, trazendo conhecimento para o planeta Terra, e trazendo aquelas pessoas para traduzir o que esses grandes mestres do passado fizeram, que maneira que realmente eles divulgaram a espiritualidade, que não vieram para implantar nenhuma religião. Então, religião, até o próprio presidente atual, Michel Temer, hoje falou que é religação, para você se religar com o mundo espiritual. Então, o que ele falou dentro da religiosidade, tudo bem. Então, nós precisamos nos religar. Por que nós precisamos religar se nós poderíamos estar ligados o tempo todo, né? Quando você se desliga, então você tem que se religar. Se você está ligado, você não precisa se religar porque você está ligado, certo? Então, como é que você se desliga do mundo espiritual? Através da materialidade, através das coisas do mundo. Você só dá valor às coisas do mundo. Nós temos um corpo físico que tem suas necessidades físicas, psicológicas e psíquicas, né? Ele tem suas necessidades. Só que as pessoas se materializam. O nosso corpo astral, que é a ligadura que está no nosso corpo físico, muitas vezes, devido aos pensamentos negativos, às ações, etc., aquilo que a pessoa pratica fica tão impregnado de miasma, de doenças, etc., fica tão pesado que nem o corpo carnal. Por isso, quando a pessoa morre, nem percebe que morreu. Porque o corpo astral é idêntico ao corpo carnal, ele anda como se vivo ainda estivesse, né? Então, o meu trabalho é de uma... O meu trabalho não. Eu apenas sou um mero instrumento do astral superior. Eu sou um estudioso da vida fora da matéria, e nas minhas conclusões, antes de eu ter conclusões corretas, de entender que tem que ser daquela forma, eu não divulgo. Eu não falo sobre o assunto. Quando o problema, a intuição vem vindo há muito tempo, né, porque já ter visto que eu estou meio velhinho, né? Estou meio caidaço aí, né? 74 anos, já estou logo vou entrar para os 75, e já tenho algumas praticazinhas de 50 anos de prática, tá? Além das práticas que eu tenho antes de Moisés e outras coisas, já vim aqui nesse planeta muitas e muitas vezes. Tá? Você também deve ter vindo muitas vezes, tá? Então vamos encurtar esse tempo, né? Por que tem que vir nesse planeta sofrendo? Se existem outros planetas nas dimensões espirituais tão avançadas, onde tudo é prazeroso, é gostoso, onde existe a verdadeira felicidade, as pessoas estão preocupadas, eu quero ser feliz nesse mundo. Como é que tu vai ser feliz no mundo material? Você pode ter momentos prazerosos. Por exemplo, eu dentro da espiritualidade,
Eu tenho momentos prazerosos, porque aqui neste momento eu estou ligado com a força astral. Estou ligado aos espíritos do astral superior. E se você está comigo neste momento na sua casa, eles também estão. Então você acha que não tem privilégio de ninguém. E se você se religar a algo superior, a algo positivo, você tem a assistência dos espíritos superiores. Só que essa assistência dos espíritos superiores não lhe dá o direito de que eles têm que te dizer o que você tem que fazer. Você que tem que, tanto com o ambiente limpo, você começa a ter pensamentos mais limpos. Eu esqueci de desligar o telefone. Aqui é tudo ao vivo, né? Não tem como. Aqui dá encrenca, toca. Mas deixa tocar. Muito bem. Hoje eu recebi no meu Facebook, uma senhora me mandou, não sei se é senhora ou senhorita, né? Pela primeira vez que falei com ela pelo Facebook. Ela mora em Divinópolis, Minas Gerais. Então, ela me passou, e eu achei interessante o assunto. Eu vou falar sobre isso, né? O nome dela é Vivi Palhares. Acho que seria esse o nome, Vivi Palhares. Se eu pronunciei errado, você entra no meu Facebook amanhã, você me fala que eu falei errado, né? Eu não sei se pronunciei, porque eu tenho a mania de pronunciar os nomes errados, não sei. Como eu nasci na Calábria, eu tenho um certo sotaque, tenho uma certa dificuldade de pronunciar. Então, se eu falei errado, não me desculpe. Muito bem. Mas o assunto é de relevante importância, pelo seguinte, porque tem algumas religiões, quando chega no fanatismo, que o espírito do astral inferior, os espíritos do astral inferior, das pessoas mortas, tomam conta das pessoas, não deixam a pessoa raciocinar. Então, muitas vezes, as pessoas morrem e desencarnam antes do tempo devido aos descuidados humanos. Agora, descuidado humano é uma coisa, agora, pelo fanatismo religioso, aí envolve, naturalmente, outros fatores. O fanatismo religioso, você não pode deixar uma pessoa morrer, você tem que socorrê-la. Não, porque na minha religião é assim, não pode. Então, eu vou dizer o que aconteceu, devido ao que foi passado aqui. E isso vai ajudar outras pessoas. Então, o trabalho que eu estou fazendo este mês, eu vou me fincar nessa parte da mediunidade, mostrar alguns detalhes. No outro mês eu vou criar um outro, porque os assuntos são tão de importância, então eu tenho que bater na mesma tecla para as pessoas gravarem realmente o que se passa com a vida fora da matéria e as ferramentas que nós temos. Então ela diz o seguinte: boa tarde, amigo Benito Bifano. Sou grata por ter acesso a seus vídeos, é grata por tão precioso esclarecimento, vindo do universo através de sua pessoa. Moro em Divinópolis, cidade de Minas Gerais, uma família aqui na cidade, os pais, uma família ali diz que os pais perderam um jovem porque ele estava com leucemia e precisava uma transfusão de sangue para sobreviver. Quer dizer que ele precisava, havia um casal lá, o rapaz precisava fazer uma transfusão de sangue porque tinha leucemia, então é coisa natural que acontece dentro da medicina. Para ele poder sobreviver, teria que fazer essa transfusão de sangue. Os pais recusaram a transfusão porque a religião deles, que é testemunha de Jeová, não permite esse tipo de ato. Então, as testemunhas de Jeová, pelo fanatismo deles, não permitem que se faça uma transfusão de sangue. Então, eles preferiram deixar a pessoa morrer. Então, aí já você entra na parte que isso é crime. Mas não digo que os pais que deviam ser processados os dirigentes da instituição que divulgam esse tipo de coisas, esse tipo de fanatismo, esse tipo de coisa que inventaram. Mas tudo bem, isso cada um acontece. Então, cada um tem sua responsabilidade sobre aquilo que faz, né? O fanatismo religioso, ele é tão perigoso que nem a corrente elétrica. Sabe? Mas cada um acredita no que quiser, porque chega uma hora que a pessoa vai acordar que isso não é a realidade. O jovem de 20 anos, poucos anos, veio o óbito. A médica disse que falou que irá processar os pais por ter considerado tipo omissão de socorro. Isso para mim é assassinato. Os pais sabendo que o recurso para o filho era esse. Claro que é um assassinato, você deixa, mas esse é o fanatismo religioso. Então não deviam pegar a organização religiosa que divulga esse tipo de coisa, não só essa, como outras, né? A própria Igreja Católica foi absolvendo as pessoas dos pecados. Então você pratica um crime, você é absolvido, então você tem o direito de praticar novamente. Então você está sendo enganado, está sendo usado o 171, estelionato, que se usa nas religiões, né? Outros trabalham aquela coisa para tomar o dinheiro por causa do dízimo, né? Mas de qualquer forma, tudo é uma materialidade grosseira que na atualidade é inadmissível.
Mas tudo bem. O respeito humano, cada um vai fazendo o que quiser. Né? E cada um vai pagar por isso. Pode ter certeza que não escapa, não. Nada fica impune. Negaram porque estariam contrariando a religião. Consequentemente, Deus, se puder, tá. Aí pode fazer comentário, tá. Que esse tipo de ato estúpido pode ser considerado assassinato, obrigado, amigo, tá. Muito bem. Então, ela nos passou isso. Eu gostaria que as pessoas, meus amigos, podem me passar as coisas que eu falo. Se me autorizaram a falar o nome, eu falo. Porque ela me autorizou a falar o nome, eu perguntei se podia falar o nome que tem, eu falei. Então, vocês podem mandar a pergunta, o que vocês quiserem. Eu falo sobre o assunto. Fica gravado, fica um exemplo para outro, que isso é uma atitude criminosa. Então, o meu trabalho é trabalhar para desmistificar tudo, tirar os espíritos que estão em volta da pessoa. Porque o fanatismo religioso, a maioria das pessoas religiosas que moram, fica aqui na atmosfera da Terra. Tanto os criminosos que matam, que roubam, estelionatários, todos os criminosos que ficam na atmosfera da Terra, os religiosos também. Porque eles acham que isso já, né? Porque for na religião, tá, é mentira. Mentira. A mente está materializada. O religioso pratica atos abomináveis devido à sua ignorância da vida espiritual. É, na realidade, o religioso de boa fé. Mas, quem pratica o erro não adianta nada. Praticou um erro, cometeu um crime, etc., vai pagar por isso espiritualmente. Materialmente falando, quando você pratica um crime, você pode ir para penitenciária, vai preso, fica algum tempo, tal. Então a pessoa, na mente dela, acha, bom, eu já paguei o crime para a sociedade, eu estou livre. Não está, não. O crime praticado, o prejuízo que você deu para o seu semelhante, tá? Isso espiritualmente você terá outras oportunidades para pagá-lo. Então, portanto, aquelas religiões que divulgam que Deus vai perdoar, isso é uma mentira, isso é um estelionato. Essas pessoas são criminosas. Deus não perdoa porque não pode perdoar ninguém. Porque se ele perdoasse que poderia, vamos dizer assim, que poderia, a vítima como é que fica? Né? A vítima tem que ser ressarcida pelo prejuízo que ela teve. A vítima veio ao mundo terra para viver uma vida, ela foi assassinada por uma situação, ou foi levada a praticar crime por uma outra situação, ela foi empurrada dentro de uma sociedade ignorante, hipócrita e falsa. Com todo o respeito, a maioria da humanidade, pouquíssimas pessoas se salvam. Por ignorância, por fanatismo religioso, seja de que maneira for. Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos raciocínio, nós temos pensamento. Não, eu sou bom e quero ajudar as pessoas. Não vai ajudar ninguém porque você não pode ajudar nem você mesmo. Tá? Então é preciso mudar isso, é preciso desmistificar isso. E como é que isso acontece? Eu sou o único no mundo que está fazendo esse trabalho de falar essa verdade, não é crua como é. É preciso limpar o ambiente, tirar os espíritos que estão em volta da pessoa. Que essa ligação é feita através da mediunidade. E a mediunidade, ela pode ser de incorporação, pode ser só intuitiva, pode ser de evidência, uma série de coisas. Então, as pessoas, o espiritismo tem propagado há muito tempo que os médios, que estão ajudando, que através do médium se faz caridade, tudo mentira. Eles não ajudam ninguém porque estão tudo doentes. Os médios estão tudo doentes, não estão preparados. Esse no fim se faz até escola de médium. Aquilo deve se chamar escola de loucos, porque o cara está louco e vai ficar mais louco ainda. Ele pensa, com os espíritos que estão em volta, transmite que ele é uma pessoa que está fazendo a caridade, que ele é uma pessoa boa. Ele está lá toda ferrada. Está brigando com a família, está deixando a família inteira doente, está deixando as crianças doentes, as filhas, está deixando os próprios animais, os cachorros, os gatos. Então, quando você cria um ambiente negativo de fanatismo na sua vida, você cria um ambiente negativo e pronto. Então, quando eu falo a verdade, a pessoa se revolta. Eu estou aqui cumprindo uma missão. Você está com uma outra missão. Você deixa de cumprir sua missão, o problema é seu. Eu estou aqui divulgando, eu não estou falando sobre o problema, dizendo que eu estou te falando isso, estou mostrar como você resolverá o problema. Daqui a pouco nós vamos fazer a limpeza psíquica. Se a humanidade, enquanto a humanidade não entrar nessa sintonia da limpeza psíquica, vai ficar essa babúria que o mundo está. Então nós precisamos não só divulgar isso agora, porque a internet está aqui agora. Eu estava relutante, eu não gostava de mexer em computador, um monte de coisa, mostrar o superior, me intuindo, me mostrando que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que vir especificamente para isso, que a missão era essa. Eu quase que ia embora sem ter cumprido com a minha missão, né? Já pensou? Como é que ia ficar na hora que chegava lá? Poxa vida, eu fui para isso e não fiz, mas fiz. Então, faço com muito prazer. Então,
Eu não tenho nada contra as pessoas. É bom que fique claro isso, que às vezes eu falo, vamos ficar claro uma situação? Por exemplo, quando eu falo, por exemplo, homem com homem, mulher com mulher, eu não tenho nada com isso, cada um faz o que quiser. Agora, a sodomia, a pessoa está contra a vida. A sodomia, homem com homem, sodomia. Homem com mulher também, fazendo sexo na parte anal, é sodomia. É contra a vida. Tá? Tem gente falando, oh, Deus vai nos preocupar com isso. Mas, cara, Deus não se preocupa com nada, você faz o que quiser. Né? Você tem inteligência, então você usa a sua inteligência. Né? Então eu não tenho nada, não tenho preconceito nenhum, porque eu sou psicanalista, além disso sou profissional. Não tenho nada contra as pessoas. Agora eu sou um divulgador da espiritualidade. Eu tenho que ter opinião e dar uma opinião definida para as pessoas, que elas podem mudar isso. Isso não é natural. Que nem a mediunidade, por exemplo, não é uma doença. Que tem pessoas que não, eu quero acabar com a minha mediunidade. Não acaba, porque ela não é doença. Agora, isso é doença. Isso é desvio de conduta. Isso é perversão, é pervertido, pessoas pervertidas, etc. Porque estão dominadas pelos espíritos do astral inferior, falando claramente. A pessoa que praticava isso em outra vida intui as pessoas que praticam isso. A pessoa que se suicidou faz com que outras pessoas se suicidam. As pessoas, enfim, cada ser humano, conforme ele pensa, ele vai ter os companheiros astrais que o induzem e o levam a um crime. Você quer acordar ou não quer? Faça a limpeza psíquica, você vai se livrar de tudo que é imundícia. Tudo que é vício vai te levar ao crime. Toda pessoa que é viciada, mais dia, menos dia, vai te levar ao crime. Por que o drogado rouba, faz, mata? Porque ele precisa daquela ansiedade, aquela coisa toda. Se não fosse drogado, não ia praticar crime nenhum. Correto? Como é que ele chegou a ser drogado? Por quê? Porque é uma sociedade ignorante, que não tem conhecimento, não prepara as crianças. É uma arrogância, no fim. O ser humano é castrado na sua vida desde criança. Desde criança o ser humano é castrado. Então ele é castrado, ele passa a castrar os outros, ele passa a ter uma vida irregular. Então começa a praticar. Então é preciso fazer a limpeza psíquica, o que aconselho eu. Não adianta ficar atrás desses charlatões que estão aí no mundo. Com essas limpezas energéticas, outras partes, não adianta. A coisa é gravíssima. É preciso estar ligado aos espíritos do astral superior para se livrar dessas corjas do espírito do astral inferior. E todos os médicos que estão no planeta são um bando de ignorantes, tudo doente, ficam transmitindo psicografias eóticas totalmente mentirosas, mas não é que eles são mentirosos. Mentirosos são os espíritos do astral inferior que estão intuindo a pessoa, ele capta através da intuição e vai escrevendo realmente o que está sendo passado. Então, eles estão sendo ludibriados, eles se tornaram mistificadores porque estão sendo mistificados. Então, a minha alerta é para que as pessoas se esclareçam. E pare com essa mania de mediunidade, de praticar para falar com o espírito. Não tem que falar com o espírito coisa nenhuma. Para que você tem que falar com o espírito? Você já não é espírito, por que tem que estar falando com o espírito? O astral superior não se comunica da maneira que as pessoas pensam que tem que se comunicar. O astral superior está junto com as pessoas que têm sentimentos elevados em todas as áreas. E que têm conhecimento. E que realmente praticam a verdadeira caridade, que isso aí se chama dever. Tá? Tem muita gente que pratica o dever sem saber que ele está praticando a caridade. Porque caridade, a pessoa fala que quer ser boa. Caridade é uma coisa que está deturpando a realidade das coisas. Então, o dever que cada um de nós tem com o mundo, com o nosso semelhante e conosco mesmo. Então, meus amigos, não se brinque com a mediunidade. Façam a limpeza psíquica. Não se preocupe em ligação com espírito nenhum, porque eles não podem transmitir nada. Todos os espíritos que se comunicam, a maioria deles, quase todos, 99%, são espíritos mistificadores, são almas das trevas, são almas ignorantes, alma de espíritos fanáticos, é alma de espírito pervertido também, que eles, quando vivos estavam, agiam desonestamente, enganando o ser humano, e continuam, invisivelmente. O trouxa que está aí, pensa que está lá falando com um espírito superior, um espírito de luz, ele tem mania de superioridade, está falando com o espírito doutor funhanhado não sei da onde, doutor Cássio, tá? Então, muito bem, meus amigos. Então, eu vou mostrar aqui alguns desenhos que pode se verificar o que se passa quando duas pessoas estão brigando, tá?
Quando duas pessoas estão se agredindo, essas bolas pretas são os espíritos do astral inferior. Essas caratonhas, essas coisas, aquelas pessoas que têm medo da evidência conseguem enxergar. Então, quando você entra numa discussão, que você está discutindo com alguém, parte para agressão, você está sendo intuído e reforçada essa situação pelos espíritos do astral inferior. Tá? Eu falei sobre acidente de carro, etc. Isso pode acontecer com automóvel, de qualquer forma, né? Até com o cavalo, você andando, você sofreu um acidente. Como eu disse que o cavalo tem mediunidade de evidência, ele enxerga os espíritos. Então ele pode levar um susto de um espírito e derruba, como no caso, o cavalheiro que está aqui. Está vendo ali uma cobra? Parece que é uma cobra fluídica, correto? O cavalo está vendo uma cobra, mas não é cobra nenhuma, é o espírito do astral inferior. O cavalo se empina e derruba o próprio cavalheiro, que pode levar ele à morte. Isso acontece, né? Uma coisa natural. Agora, se o cavalheiro tivesse mediunidade de evidência, também enxergaria. Mas ele não tem mediunidade de evidência, o cavalo tem. Então o cavalo acaba matando o próprio dono devido à maneira que acontece. Então, essas são todas armadilhas que os espíritos do astral inferior preparam para desgraçar a vida humana. Ele não tem o que fazer, ele está no invisível, está morto mesmo. Então ele se diverte fazendo desgraça, levando desgraça para as pessoas. Tá? Aqui é aquele outro caso que eu falei que o dono ataca o cachorro ataca o próprio dono quando a pessoa está obsedada. Aqui eu mostrei a semana passada o caso do cavalo, sobre o cachorro, sobre o leão. Essas bolas pretas, vocês estão vendo aqui, o leão tem mediunidade de evidência. Cada bola preta desse é um espírito do astral inferior. Aquele outro espírito que está lá em cima, aquele idiota lá que se transformou, ele se transformou daquela forma. Esse ambiente é criado pelo próprio domador. Então os espíritos se transformam, porque eles são energias. Os animais, os outros animais, vê que pensa que um outro bicho lá tenta atacar, ele ataca o próprio dono. Agora, se fosse ao contrário, como eu já mostrei aqui, por exemplo, um leão, por exemplo, não já está vendo que o ambiente está superior, então ele fica calmo, tranquilo, porque o ambiente é superior. Ele é um artista, a pessoa está querendo realmente dar em troca daquilo que ela recebe do público, fazer algo de arte. Então o ambiente dela é positivo. Tem muita gente que está bem assistida pelo astral superior, que não esteja ligada a misticismo e outras coisas, ficam ligadas, não precisam nem saber. Mas, se você puder fazer as irradiações que eu aconselho, ter mais conhecimento da vida espiritual e se desvinculando dessa materialidade toda, você conseguirá ter mais sucesso. Nós não viemos ao mundo para evoluir espiritualmente. Então, daquelas pessoas que eventualmente conseguem ver espírito, essa coisa toda, né? Eu aconselharia, aquelas pessoas que têm medo de evidência, se vocês começarem a fazer a prática da limpeza espírita, vocês vão ver isso. Tá? Espírito diferente, em forma de luz. Você veja que no universo não existe ninguém igual. Aqui são 3 espíritos, correto? Um é diferente do outro. Tem 2 coisas que parecem que são iguais, mas não existe ninguém igual no universo. Então, eventualmente, a pessoa pode até enxergar isso. Pode até enxergar que um disco voador, não é um disco voador que eu vi. São fenômenos psíquicos. Quando as pessoas falam em disco voador, aquela coisa toda, ou experiência científica, que alguns espertalhão dos Estados Unidos e outros estão fazendo, né? Ou algo cinematográfico, ou, eventualmente, seria alguma visão mediúnica psíquica. Bom, deu para entender? Então as pessoas se enganam porque querem. Eu estou lhe dando as informações. O que me passaram, dentro daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu estudei, eu vou passando para vocês. Então, a mediunidade, hoje é o 3º vídeo que eu estou fazendo sobre a mediunidade. Precisa tomar muito cuidado. Só, mas é simples. Por que os espíritos não conseguem pegar eu? O que eu tenho de mais? Nada. Apenas na hora que eu sento aqui, está formado, está correndo, eu estou trabalhando. Porque tenho conhecimento. E não é só eu tenho conhecimento, eu coloco em prática o conhecimento. Eu passo o conhecimento para as pessoas. Então o astral superior, é claro que tem que ter assistência superior, porque como é que eu vou passar conhecimento para a pessoa se eu não tiver um ambiente limpo? Né? Se eu não tivesse um ambiente limpo comigo, eu estaria aí trabalhando, pedindo dinheiro para você, para fazer isso, para fazer aquilo outro, né? O que eles fazem? O que nas religiões se faz mais? No espiritismo, outras práticas por aí, é dinheiro. É o dinheiro que vale para eles. Aqui não existe dinheiro. Se um dia
ou quando as pessoas fazem parte desse trabalho grandioso da espiritualidade, se quiser divulgar, investir na divulgação, isso é outra conversa. Agora, para mim, Benito, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Eu sou aposentado e me aposentei com 44 anos trabalhando e continuo trabalhando, levanto às 5h30 da manhã, eu vou dormir às 11 da noite, às vezes 11h30, por aí, tá? Aí eu trabalho. Às vezes eu estou no computador, estou falando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Às vezes acontece de escrever uma coisa para um e passa para outra, não era para um e para o outro. A coisa acontece daí. Mas eu estou aqui, na maior boa vontade. Às vezes eu estou no computador, estou aqui, até aparece um, faz uma pergunta, eu respondo. Eu tenho outros a fazer durante o dia. Eu levo minhas filhas para a escola, vou buscar, levo de volta, vou buscar e vou. Eu tenho uma vida ativa. Se não tivesse a vida ativa, eu estava doente. O que você está fazendo da sua vida? Se você não está com a vida ativa, você acaba ficando doente, né? É uma coisa normal da vida, ação e reação. Tá bom, meus amigos? Vou fazer as irradiações, que isso é a coisa fundamental. Vocês fazem as irradiações todos os dias, não pensam nada ao astral superior, não precisa pedir nada. Vocês estão lidando com a inteligência cósmica, vocês estão lidando com os espíritos de luz, vocês estão lidando com os grandes mestres da humanidade. Eu não falo os nomes aqui, mas todos eles estão aqui trabalhando intensamente, estão junto de vocês, eles se deslocam numa velocidade extraordinária, estão onipresentes em todos os locais onde que tenham pessoas que queiram aprender. No entanto, as pessoas perdem muito tempo. É meia hora que tem que ficar comigo, 40 minutos para fazer as radiações, porque a partir do momento que eu sento, que a pessoa se liga, o astral superior já começa a trabalhar. E depois, no final, quando eu faço as radiações, ele vai levando embora tudo que ele conseguiu arrecadar. E a pessoa fica livre. A pessoa que tem insônia, etc. Tem muitos fenômenos que estão acontecendo. Até eu gostaria que as pessoas entrassem em contato comigo e me dizer o que está acontecendo, que se quiser me autorizar a dizer quem fui, o que aconteceu, etc., eu divulgo. Senão, não. Eu me mantenho totalmente reservado, cada um tem que ter sua vida particular, não tem que ser exposto a nada. Tá? E vamos em frente. Eu vou dizer o seguinte, confio no Brasil. Eu vim para cá em 59, tá? Com 18 anos. Eu vi tantas mudanças. Você vê a coisa como é que é? Aqui acontece tudo de forma tranquila. Parece que vai... Tá tranquilo. Tá bom? Agora o brasileiro já está mais inteligente, já está mais... Os camaradas começam a pegar no pé. Inclusive eu estou terminando de formar uma ONG. Eu vou começar a trabalhar, vou precisar de advogados para ser voluntário, etc., aqui para trabalhar com a ONG. Então, quando existem fatos que o camarada não andou na linha, ele chegou na hora de que ele prometeu A, B, C, D, né? Chegou na coisa, não consegue dar, a gente entra com processo crime contra ele na promotoria, deixa a coisa rolar. Então, não vamos dar mais sossego para esses políticos desonestos aí, não. Vamos trabalhar. Votem da maneira correta. Se acha que não deve votar, não vota para ninguém, quando for para votar. Mas se exige, fique em cima, porque a internet está aí. E não tem como escutar. Pode os jornais, outras revistas, outras coisas, canal aberto, deixar encobrir, mas a internet é onipresente, é imediata. Então, não dá para fiscalizar esse povo todo. É começar a falar, olha, tal coisa está indo errado, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar. Se é coisa que está na Constituição, que a Constituição está errada, tem que mudar também. Agora, não vai mudar nada na porrada. Ora, os políticos não estão aí, não são eleitos pelo povo. Eles representam o povo. Se aquilo que eles estão fazendo está dentro da lei, a lei é essa, então tem que ser respeitado. Se é desonesto ou não é, não interessa. A lei está aí. Então a lei tem que ser mudada, se for o caso. Então vamos trabalhar, fiscalizar esse pessoal. Olha, você prometeu que ia fazer tal coisa assim quando você foi eleito, mas você não fez. Como é que fica? Aí você anda com uma petição, entrega papo. Vamos entupir esses tribunais aí de denúncia contra as pessoas que aplicam 171 e nós vamos mudar esse mundo. Eu confio nesse Brasil. Eu falo para minhas filhas, vocês não tem que ir para lugar nenhum. Ficam aí, estudem, se preparem, toca o barco. Para quê? Não, porque eu vou lá, não sei onde, vou para o exterior. A minha filha foi embora para os Estados Unidos lá semana passada. Nem falou comigo de lá, porque eu já era meio contra. Ela foi lá para os Estados Unidos. Vou lá. Então vai onde quiser. Eu vou fazer o quê, né? Vou mandar na vida dos outros. Tá bom, meus amigos? Vamos fazer as radiações na próxima terça-feira. Certamente, se eles disserem que tem que ficar aqui, eu vou estar aqui. Se eles disserem que tem que ir embora, eu vou embora. O que você acha? Vou estar aqui ou não? Claro que eu vou estar aqui. Sem dúvida. Muito bem. Então, na próxima quarta-feira estaremos
terça-feira estaremos aqui às 20 horas em ponto com o programa A Cura e o Conhecimento à Distância. Tá? Eu não tenho nada contra ninguém nem a favor. Tá? Eu estou a favor da verdade, da espiritualidade. Eu divulgo espiritualidade que traz benefício. Praticou? Funciona. Se não praticou, não vai funcionar. Não precisa acreditar no que eu divulgo. Faz o que eu oriento, vai ver se vai funcionar. Funcionou, aí você pratica, deixa de lado essa tranqueira que você aprendeu até agora. Porque eu também tinha tudo isso. Você está pensando que eu estou aqui, que não passei por tudo essa coisa toda aí? E eu vou falando depois nos vídeos lá, outro falando do que se passou, para onde que andei, o que andei fazendo, tá bom? Vou tocar o barco. Vamos fazer as redações, relaxe. Não precisa pedir nada ao astral superior. Vamos cuidar da vida. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que pelo estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo,
Aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Então, meus amigos, aqueles que ainda não se inscreveram no meu canal, se inscrevam no canal, porque isso vai aumentando o prestígio lá com o YouTube, assim eles vão me dando mais facilidade, né? Divulgue os vídeos. É só divulgar, compartilhar, etc. Fala sobre o programa, indica as pessoas que têm problema. Então, não é nada. Você indica, só dá indicação e deixa a pessoa comigo. Deixa o resto, né? Você não sabe onde está o coelho, então vai divulgando, né? Aí vamos ajudando. Tem pessoas aí que estão precisando realmente desses conhecimentos. É muito simples, divulgar. Então não vamos impor nada para ninguém. As pessoas que, a hora que chegar aqui, que vê o que é, vê o meu trabalho que eu faço, se entenderem que devem aproveitar e usar alguma coisa daquilo que eu divulgo, eles vão, senão não, vamos em frente, não vamos ficar, não vamos querer impor nada para ninguém. Bom, então todos, que tenham todos uma boa noite, um bom descanso, um sono reparador, é um bom fim de semana. Com todo respeito, carinhosamente, boa noite. Namastê.